O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O conhecimento que transforma. Romanos capítulo 11, verso número 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não está morto, vive, está aqui. O conhecimento que transforma. Com o pastor Daniel dos Santos. A paz, queridos, vamos lá, mais um programa Conhecimento que Transforma. Que alegria de ter você aqui com a gente toda quinta-feira no nosso programa, que tem abençoado vidas, que tem visitado casas com a graça e com a bondade de Deus. Desde já eu te agradeço, você que está aí pelo YouTube com a gente, né? Você pode pedir o louvor, pode pedir oração, a gente vai orar e colocar o louvor com todo carinho, todo amor. Você que está pelo aplicativo, pastor, eu não tenho o aplicativo, vai lá no Play Store do teu telefone e você pode colocar lá Interativa FM 87,9. Vai aparecer lá a logo da nossa Interativa, que é vermelho e branco, e aí você vai clicar e vai baixar e você pode participar aonde você estiver. Você que é pela rádio, é só local, é só quem está em Arraial do Cabo que pode ouvir pelo antigo e pelo tradicional radinho, coisa boa demais, e você também pode participar. Querido, estamos aqui e nós estamos muito felizes porque o Senhor tem nos dado graça e nos abençoado. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que você pode se alegrar, porque Cristo venceu a morte e Ele está do nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como você sabe, eu sou o pastor Daniel, pastor da igreja congregacional aqui em Arraial do Cabo, que fica ali na rua Damião Teixeira, número 15, em frente à Praça da Bíblia. Você pode nos visitar hoje, hein? Hoje tem culto de estudo da palavra e oração. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 18, a chegada de Paulo à cidade de Corinto. Vamos falar da realidade dessa cidade, tá bom, querido? Então você pode participar às 19h30, você pode ser o nosso convidado e nós estaremos lá para te receber com todo com todo o amor e carinho que o nosso Deus tem nos concedido, tá bom, querido? Domingo pela manhã, nossa escola dominical, e domingo à noite o nosso culto de louvor e adoração ao Eterno. Deus abençoe, querido. Nós temos aqui a nossa participação. Quanta gente aqui participando. A Luzimar, que é minha irmã, a Fabiana tá aí com a gente também, a Luciana, que também é minha irmã, né? E tô bem, graças a Deus, tô bem. E nós estamos aqui. Que bom, os irmãos já estão aqui com a gente. Já tem bastante gente aqui pelo YouTube. Deus abençoe. Não esquece de acionar o sininho, não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal. Aí vai aí, se inscreve, não custa nada. Você fazendo assim, você vai fazer com que o nosso programa tenha cada vez mais relevância, tá, querido? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir agora um louvor, porque nada melhor, querido, que nós começarmos essa quinta-feira louvando aquele que morreu no nosso lugar, o Cristo eterno que nos deu vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ouvir, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau. Paz, queridos, estamos de volta aqui com o nosso programa. Que bom, nós temos bastante gente aqui com a gente no YouTube, né? A Iracema tá aqui com a gente, a Miriam Marins tá com a gente, a Ilma tá aqui com a gente, o Cosme, que é meu irmão, pastor da Igreja Batista lá em Nilópolis. Gente boa aqui. Fabiana tá com a gente. Que coisa boa, coisa boa. Tem mais gente aqui, coloque seu nome para nós vermos a sua participação. Nós acabamos de ouvir os louvores que foi pedido pelos amados irmãos. A Neide pediu o louvor Somos um dos 10, de Wagner Santos. A Luzimar pediu Caminho no Deserto, de Soraya Moraes. E a Luciana pediu
Não pare de lutar, Ludmila Ferber. Que Deus nos abençoe. Nunca pare de lutar. A nossa irmã Benedita também está com a gente. A nossa irmã Eugênia está com a gente também pela rádio, pelo aplicativo. A nossa irmã Eugênia está com a gente. A Noêmia com a dona Olívia, Silvano. Deus abençoe. Enita também está aqui com a gente pela rádio. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que pode. Nós vamos agora para um momento de reflexão, para um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, você que pode, aí tem a Bíblia, eu queria que você lesse comigo Ezequiel capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 4 somente. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amados, esse texto aqui de Ezequiel 9, ele vai descrever o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Ezequiel, ele é o profeta em que ele profetiza durante o período da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Quando Jerusalém é levada cativa para a Babilônia, Ezequiel, ele vai na primeira leva dos cativos que são levados para Babilônia. E Ezequiel, ele era da linhagem de sacerdote. Quando ele começa a profetizar, alguns comentaristas vão dizer que ele tem 30 anos de idade. Então, Ezequiel ele já estava pronto para assumir o sacerdote, para ser sacerdote, porque ele era da linhagem de Arão. Então a gente vê que quando Ezequiel ele vai assumir o sacerdote, acontece o cativeiro babilônico. E aí Deus separa Ezequiel não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Profeta na nação de Israel, para falar o juízo de Deus, mas também ele fala de esperança. Ele fala que Deus vai restaurar a nação de Israel. Então, nesse capítulo 9, a gente pode perceber que Ezequiel, ele está vendo o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Deus, ele separa, se você olhar no versículo 2, diz assim: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, a cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrever à cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então Deus envia anjos para trazer juízo sobre a nação de Israel. E havia um outro que estava vestido de linho, de branco e com o estojo de escrever. Alguns comentaristas vão dizer que essa figura aqui, esse ser, ele traz a representatividade de Jesus. Mas é apenas uma conjectura. Mas enfim, quando esse juízo de Deus é posto sobre a nação de Israel, há um detalhe aqui. Há algo extraordinário. E foi o versículo 4 que eu li. No versículo 4, diz que antes de Deus trazer o juízo, antes de Deus castigar Jerusalém, era para pôr uma marca na testa daqueles que não se conformavam com o pecado, daqueles que não aceitavam a malconduta, o desvio moral, o desvio das suas obras, da prática do pecado da nação de Israel. Havia alguns que não se conformavam com aquela situação de a nação de Israel se desviar para tão longe de Deus. E o que me deixa admirado aqui, gente,
é que Deus preserva os seus. Deus preserva os seus. A gente pode ver isso em vários eventos do mesmo Antigo Testamento. A gente pode ver isso com Noé. Deus preservou Noé do juízo dele. Deus preservou Noé do juízo que ele traria sobre toda a terra. Noé e sua família. Deus preservou também Ló. No meio da destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus estava vindo com juízo, e ali era um juízo divino. Ué, pastor, Deus traz juízo? Traz. Ué, mas Deus não é amor? É amor. Mas Deus é justiça. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não anula o amor de Deus. Deus, ele é justo. E quando a Bíblia diz que Deus é justo, ela traz uma conotação de que Deus é justo no sentido da punição. Deus pune o pecador. Deus não inocenta o culpado, porque ele é justo. E Deus recompensa o bom, o justo. É nesse termo que a Bíblia vai falar da justiça de Deus também. Então Deus poupa Ló. No meio daquela destruição de Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos para poupar Ló. Tira Ló daí. Ele não vai morrer ali. A gente vê Deus poupando a nação de Israel do juízo que ele trouxe sobre o Egito. Todas aquelas pragas, toda aquela manifestação da ira de Deus, destronando os deuses egípcios, porque cada praga trazia um significado para a nação egípcia de um Deus que era vencido. E Deus poupa a nação de Israel de toda aquela praga. Deus é o Deus que poupa. E a gente olha no capítulo 9 de Ezequiel e a gente vê Deus poupando o seu povo. Deus poupando o seu povo através da marca. Deus poupa a nação de Israel da praga dos primogênitos. Aonde todos os primogênitos do egípcio morreu, tanto de animais, como de servo, como de rei, de poderosos, de grande, de pequeno, todos morreram. Mas a nação de Israel foi preservada com a marca do Cordeiro. Sabe, querido, a gente precisa entender isso aqui. Há um juízo de Deus marcado sobre a terra. Há um juízo de Deus marcado sobre toda a humanidade. Esse juízo aqui, de Ezequiel 9, é um juízo local, é um juízo regional, é um juízo apenas lá no Oriente Médio, na época de Ezequiel, na nação de Israel, do Reino do Sul, porque o norte já havia caído. Mas haverá um dia que será um juízo global. Ninguém escapa. Não vai ter para onde correr. Não vai ter como se esconder. Não vai ter como se esquivar, ludibriar, enganar a justiça. Esse juízo aqui ninguém escapa. A única forma de nós escaparmos desse juízo que acontecerá é se nós tivermos a marca. A marca. A marca do Cordeiro em nossas vidas. E a pergunta que eu faço para você nessa quinta-feira é: você tem a marca? Você tem a marca de Cristo em você? Você tem a marca de Deus em você? Você tem a marca da vida eterna em você? E aí você pode falar assim: eu tenho. Eu creio que eu tenho. Mas o que define isso
não é se você crê e diz que crê ou verbaliza que crê, mas sobretudo e acima de tudo é a vida que você leva. Nós não somos salvos pelo aquilo que fazemos. Não. A gente é salvo pela cruz. Mas a cruz, ela muda o nosso modo de andar. A crucificação de Jesus, ela é a garantia, e a ressurreição dele é a garantia da nossa salvação. Mas a forma como eu vivo diz se eu recebi essa graça. A forma como eu ando, como eu decido, como eu vivo no meio da sociedade, ela vai dizer. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Tiago vai dizer que se eu tiver fé e não tenho obra, a minha fé é morta. Então a marca desses homens e dessas mulheres aqui que foram marcados, a marca deles essa não conformidade com o pecado. Eles estão diante de uma nação pecadora, eles estão no meio de Jerusalém que está entregue à idolatria, e alguns ali dizendo, não, isso não está certo. Eles não se conformam com o pecado. Às vezes a gente está se conformando com o pecado, as coisas erradas estão se tornando tão normais que a gente fala, gente, isso é normal. É normal um homem querer casar com outro homem. É normal uma mulher querer casar com outra mulher. É normal casar com um, casar com outro, casar com já está no 5º, no 6º casamento. É normal bater na mulher. É normal trair. É normal, e tudo se tornou normal. É o retrato da nação de Israel. Mas havia uns poucos que oravam. Havia uns poucos que não se conformavam e diziam, isso não é normal. Estão pecando contra a lei de Deus, estão pecando contra o eterno, eu não aceito isso. E não aceitar isso, irmãos, não é apenas reprovar, porque tem muita gente que reprova o pecado, mas pratica o pecado. Tem muita gente que reprova o pecado, mas faz a si mesmo. Não é só reprovar e dizer que não está certo, mas é reprovar com a boca e com as suas ações. Eu não faço isso, eu não compactuo com o erro. Gente que é preservada é gente que não se dobra a Baal. São remanescentes. São remanescentes. Como Deus falou para Elias, tem 7.000 que não se dobrou a Baal. O reino do norte todo se dobrou a Baal, mas há 7.000. Sabe, querido, eu quero estar no meio desses remanescentes. Eu quero lutar contra o pecado. Eu não quero aceitar o pecado, eu não quero aceitar o erro. Eu não quero aceitar as coisas porque está todo mundo fazendo. Ah, mas a maioria está fazendo. Eu não sou a maioria. Eu fui chamado para ser a minoria que crê no Filho de Deus. E aí eu queria finalizar lendo o texto de Mateus, capítulo de número 13, versículo 40, que vai dizer assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe, querido, quando o Senhor vir em juízo, eu quero estar do lado dos justos. Gente que foi justificado e que leva uma vida justa lutando contra o pecado. A pergunta que eu faço para você nessa quinta-feira é: que lado você está? Qual é o lado que você está? Você precisa escolher um lado. Que porta você entrou? A porta estreita ou a porta larga? Qual caminho você tem seguido?
A Bíblia sempre usa 2 caminhos. Em Deuteronômio, Deus fala ao povo de Israel, vocês precisam escolher entre a vida e a morte. Jesus, no Novo Testamento, diz, há o caminho largo e o caminho estreito. A Bíblia só coloca 2 escolhas. Não há uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Não. Só há um caminho que leva a Deus. E o outro caminho é a perdição. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus nos ajude. E que o Senhor Jesus fale ao teu coração. E que você esteja do lado daqueles que resplandecerão no reino de Deus. Bendito seja o nome do Salvador. Vamos ouvir o louvor e daqui a pouco a gente volta. Amém, querido? Estamos de volta. Vamos orar esse momento de intercessão, de oração. E orar pelas nossas vidas. Orar para que o Senhor nos visite. E que a gente viva uma vida santa diante do Senhor. Santa, agradando o nosso Deus. Vivendo por louvor da glória dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nessa quinta-feira. Queremos exaltar o teu nome. Queremos bendizer o Senhor. Pedimos que o Senhor fale com a gente e que o Senhor nos conduza ao caminho da santidade. O caminho de obediência à tua lei, aos teus decretos, aos teus mandamentos, à tua palavra, ao evangelho. Meu Deus, ajuda a gente, socorre a gente. A gente quer orar, Pai, por cada irmão que está aqui e pediu oração. A gente quer orar por cada irmão que tem colocado diante do Senhor as suas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A gente quer orar, Senhor, pela Ana Liz, que está internada, 3 aninhos. Senhor, tem misericórdia. Oração pela Valéria, Senhor, pela Marilda, pela Maria Mota, Leia, Marlúcia e toda a família. Senhor, Antônio, Senhor, tem misericórdia. A Elma, Senhor, visita a Elma com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Também a Neide, vizinha lá da Iracema, visita com a tua graça, com o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor ouça as nossas orações e que teu reino cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos ouvir o louvor Jesus, Filho de Deus, e daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, querido. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui com a gente, participando. Muito bom, querido, você está aqui. Nós temos aqui a nossa irmã Carmen, Verônica. Quanto tempo, hein, minha irmã? Deus abençoe. Que bom que você está aqui com a gente no nosso programa. Deus abençoe sua vida, sua família de forma poderosa. A Aline também está aqui com a gente. Deus abençoe. Está na consulta do pré-natal, né? Deus abençoe. Glória a Deus. O Fábio também está aqui. Deus abençoe. O Hércules, que é meu cunhado, está aqui também. Deus abençoe. Que bom, querido. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar do sorteio. Vai acontecer um sorteio aqui no nosso programa. Você já está ligadinho aqui, ó. Aqui, ó, tem o livro do Edson Bruno. É Edson Bruno. Marcelo estava me corrigindo aqui. Eu falei Edson Júnior, mas é Edson Bruno. Mais do que Vencedor. Livro muito bom, gente. Muito bom esse livro. Vamos sortear também 2 caixas de bombom. Tá aqui, ó. Você que gosta de um chocolatezinho, já tá começando a esfriar. Olha que coisa boa. E 2 barras de chocolate, tá? Você pode participar. A gente vai postar uma foto. Semana que vem a gente vai postar a foto. E aí você vai ter que marcar um amigo seu. Quem marcar na foto um amigo vai estar concorrendo. E a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. E você pode ganhar. Olha que coisa maravilhosa, ó. Que coisa boa. Então, Deus abençoe. Participe, tá bom? Tá aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não mencionei. Não. Já falei todo mundo aqui. Amados, Deus abençoe. Um excelente final de semana. Que a graça do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família.
e que você viva para a glória de Deus, que você viva nos caminhos do Senhor, que você se deixe ser moldado e que o Senhor trabalhe no nosso caráter e que a gente tenha um caráter cristão, que a gente ande de modo digno do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Fica na paz, Deus abençoe. Tchau, tchau, querido.